Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez, dando continuidade à nossa série, A Jornada de Fé. Mas antes eu gostaria que você refletisse sobre o seguinte: quando a jornada é muito longa e percebemos que o seu final está muito distante, nós tendemos a esmorecer, desmaiar de cansaço. No entanto, quando nos preparamos de forma adequada, nos livramos dos pesos extras, recobramos as nossas forças e focamos no alvo, ainda que pareça distante, nós conseguimos chegar ao final, colocando o nosso foco na pessoa certa, recobrando as nossas forças e continuando firmes no Senhor. Tendo dito isso, te convido a servir ao Senhor mais uma vez comigo. Salmo 138. Leia comigo. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, e estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Louvemos ao Senhor mais uma vez, a esse Deus magnífico, com o hino de número 165, Cuidado Divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor.
jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Pause o seu vídeo nesse instante e alguém da sua casa faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Cantemos com o Ministério Louvar-te. Possamos sempre louvar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. E leia comigo apenas os versículos 1, 2 e 3. Hebreus 12, dos versículos 1 a 3. No texto que diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Oremos. Pai bendito, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti mais uma vez, suplicando da Tua iluminação, para que possamos, Senhor, aprender com a Tua Palavra e tão somente com a Tua Palavra, para que saiamos daqui, Senhor, renovados, revigorados, a fim de correr a maratona da fé, a corrida da fé, a fim de permanecer firmes, ó Deus, nessa jornada tão intensa em nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos sempre. Amém. Dando continuidade aí à série Uma Jornada de Fé, hoje nós vamos trabalhar o versículos de 1 a 3 do capítulo 12, né? Como nós já bem falamos. Então, só para relembrar o que nós vimos até agora, né? Nós vamos aprender o que nós já aprendemos no capítulo 11 com os outros capítulos da carta aos Hebreus. Então, perceba comigo que o autor apresenta o contexto todo da perseguição, né? Que o que estava acontecendo ali. Muitos daqueles irmãos estavam provavelmente sendo perseguidos, tendo o homem da casa perdendo o seu emprego, perdendo seus contatos de negócio e talvez até perdendo a sua esposa, que gostaria de continuar na sua antiga religião, né? Perdendo aí contato com seus familiares, ou seja, a vida deles se tornaria uma verdadeira bagunça após ele começar a seguir ao Senhor Jesus. E muitos deles, com certeza, estavam querendo voltar para a prática do judaísmo, como nós bem vimos, né? Então o autor da carta aos Hebreus encoraja-os a ficarem firmes e não desistir da jornada de fé. E para isso ele mostra a superioridade de Cristo sobre o judaísmo, sobre como Cristo é superior a Moisés, aos patriarcas, aos sacerdotes, aos juízes, aos profetas, ou qualquer outra forma de sistema que fora estabelecido anteriormente. Nós vimos isso do capítulo 1 até o capítulo 10. No capítulo 11, ele usa os exemplos desses mesmos homens para mostrar que os destinatários da carta, né, os irmãos que leram primeiro essa carta, deveriam viver uma vida de fé. E assim como aqueles heróis listados aqui no capítulo 11, viveram no aguardo do cumprimento da promessa, né? Que cumprimento era esse? A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e, obviamente, consequentemente, a volta dele e a nossa caminhada para o céu, para a Canaã celestial. Então, eles deveriam viver com este sentimento em seu coração e à espera da realização dessas promessas. Então, nós vamos aprender claramente, né, especificamente aqui, alguns aspectos muito importantes, alguns desdobramentos da fé, não é? Que nós vamos ver aqui, que foi bem tratada, foi bem trabalhada aí nos últimos sermões, no capítulo 11. Né? O autor fala aqui especificamente, né, no finalzinho aqui, de alguns deles, de alguns desses heróis da fé, homens, mulheres, né, grandes servos de Deus que tiveram seu nome registrados aqui
né? E como estes enfrentaram grande perseguição, uns vencendo, né, naquele momento a batalha, outros nem tanto, outros sendo vencidos, né? Alguns deles em alguns momentos vencendo a determinada batalha da fé, mas em outro momento morrendo pela fé, por aquilo que eles criam. Então chegamos ao capítulo 12, com o maior herói da galeria da fé, aquele que está infinitamente acima de todo e qualquer herói, Senhor Jesus. E veremos os desdobramentos da fé aqui de forma prática, em primeiro lugar, a fim de que nós não esmorecemos, a fim de que nós não venhamos desistir, cansar, desanimar nessa jornada de fé. Sendo assim, no capítulo 12, veremos então encorajamento a uma fé perseverante. Em seguida, veremos exortações. E, por último, na terceira divisão, motivação para permanecer firme no Senhor. Então, fiquemos com essa primeira parte, encorajamento. Versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Encorajamento à perseverança na jornada de fé. Nós vamos aprender neste momento. Note que o capítulo 12 começa com um portanto, né? Ou seja, está dando continuidade ao que ele vinha argumentando no capítulo 11. Né? Como termina aí o verso 40. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, portanto, também nós, visto que estamos rodeados, né, de nuvem, de tão grande nuvem de testemunhas. Então, o capítulo 12 ainda está ligado, intimamente ligado ao capítulo 11. Perceba aí que ele traz agora algumas informações importantes. Para fechar a galeria da fé, ele apresenta aquele que está acima de todos os heróis, como a gente falou agora há pouco, né? Mas vamos entender um pouquinho mais do que ele está falando. Preste atenção. O primeiro termo aí que nos parece estranho é que ele diz tão grande nuvem de testemunha. O que isso quer dizer? Tão grande nuvem de testemunha. Nós vamos entender, como aprendemos nas cartas do apóstolo Paulo, em muitas delas, né, que já naquele período haviam competições esportivas. E aqui o autor se apropria desse termo, dessa figura de competições, e especificamente da figura da corrida, não é? Da maratona, daquela competição em que haviam de correr grandes distâncias. E ele utiliza aí nuvem, né? O que essa nuvem quer dizer? E qual a relação disso com a sua argumentação? Ele quer dizer que tem um número muito grande de testemunhas. Nuvem aí que é sinônimo de multidão, de grande multidão de testemunhas. E quem são essas testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11. Daqui a importância da gente perceber que ele ainda está falando do capítulo 11. Então ele diz, olha, agora nós temos uma multidão de testemunhas. Nós temos uma nuvem de grandes testemunhas para nós olharmos, percebermos, né? Então é mais ou menos assim. Se utilizando dessa figura dos esportes, nós vamos perceber que é como se nós estivéssemos no centro de um grande estádio. Imagine aí um grande estádio de futebol, né? Vamos pensar aí no Itaquerão, né? Um grande time, um grande estádio de futebol,
ok, né? Vamos pensar aí na Arena Palestra, Itália, né? Vamos pensar no Morumbi, na Vila Belmiro, né? Ou melhor, vamos falar do Maracanã. Imagine que você está em pé no meio do Maracanã e você olha o Maracanã lotado, repleto de pessoas, completamente lotados. E você olha e dá uma volta de 360 graus e percebe quanta gente olhando para você. É isso que o autor está dizendo. Agora que nós temos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, não é? É como um grande estádio cheio de pessoas olhando para ele e ele olhando para essas pessoas, né? Obviamente a figura não traz a ideia de que esses heróis têm alguma espécie de influência ou atitude em relação a ele, né? Mas é ele que está vendo essas testemunhas, é ele que percebe essa nuvem de testemunhas, né? Então, como que esses heróis falam? Como que eles testemunham? Né? Pelas páginas da Escritura. Como que nós temos acesso ao que essas testemunhas têm falado, têm testemunhado? Pela Escritura Sagrada que nos apresenta os relatos de sua vida, os relatos da fé e como eles se comportaram. Então, os heróis da fé falam pelas Escrituras e nos animam a permanecer firme na jornada da fé, a correr, entendendo a importância de permanecer firme na jornada da fé. Em seguida ele diz: então, grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos entender, primeiramente, se desembaraçando-nos de todo o peso. Obviamente, da figura que ele utiliza do corredor, do esportista, ele traz essa ideia de que o esportista precisa tirar tudo que possa lhe trazer sobrepeso, preocupações, né? Dificuldades. Ele precisa estar muito bem vestido, com roupas leves, né? Hoje, nos nossos dias, seria um bom short, uma boa camisa específica para isso, um bom tênis para ele poder correr. É isso que o autor está falando aqui, né? Desembaraçando-nos, tirando tudo aquilo que nos atrapalha. E óbvio que ele está utilizando a figura aqui da corrida, no entanto, ele está apresentando questões aqui espirituais, questões que vão muito além do artefato, da roupa que a pessoa utiliza. Mas ele está falando de grandes verdades que nós precisamos refletir. O excesso de peso que as preocupações do mundo traz, os relacionamentos quebrados, as amizades ruins, más influências, ambientes poluídos, hábitos escravizadores, vícios, tudo aquilo que não é do reino deve ser eliminado. Notemos ainda que ele evolui. Ele começa falando primeiro do peso, né, que precisa ser tirado de todas essas práticas ruins, mas agora ele evolui, o conselho vai mais além, ele diz não só deste peso, mas do peso do pecado. O que ele quer dizer aí? Perceba, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa parte, pode ser que ele esteja falando aí, irmãos, não há um consenso na maioria dos estudiosos, mas pode ser que ele esteja falando de um pecado específico. Mas que pecado específico? Ele não trata aqui, mas pode ser que ele esteja falando de algo assim, de algo muito específico que eu esteja passando.
ou que nós, como nós temos visto e aprendido, né, lustramos os ídolos do nosso coração. Talvez seja alguma espécie de espinho na carne, algo que está ali constantemente nos afastando do Senhor. Mas também pode ser o nosso pecado natural, pode ser o pecado original, melhor dizendo, né? Mas ele não vai dizer especificamente como, mas ele diz que é algo que está ali e que está perto. Essa ideia que ele apresenta aqui, que nos assedia tenazmente, constantemente, com veemência, está o tempo inteiro ali nos assediando. Pode ser também um pecado de maneira geral. Essa lista que nós demos acima, né, agora há pouco, ou também as tentações do mundo. As tentações que nós estamos o tempo inteiro sendo alvo, né? Então, nessa primeira parte, é encorajamento para enfrentar a jornada. Ele continua ainda nos ensinando, ainda no verso de número 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós bem sabemos, queridos, que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai nos ensinar o tempo inteiro. A perseverança é o combustível do corredor. A perseverança é o combustível do crente, do servo do Senhor. O objetivo, obviamente, é chegar na linha de chegada, né? Mantendo a fé no Cristo, que nos anima a permanecer a passos firmes em direção a ela. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como que a gente deve correr com perseverança? E qual deve ser o nosso foco? É o que nos ensina o versículo de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos que somos tentados a desviar o nosso foco, o nosso olhar. E nós precisamos entender e aprender que não devemos desviar de forma alguma o olhar. Não se distrair, não nos distrairmos com a superficialidade desse mundo, com aquelas coisas passageiras, com tudo aquilo que não é o reino, com tudo aquilo que é passageiro aqui na terra. O autor reconhece aqui a autoridade, a importância de Jesus na nossa caminhada, de como é importante nós olharmos para Jesus como o nosso foco. Ele está acima dos heróis da galeria da fé. Ele é o primeiro, o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele não está somente em um lugar específico, mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? Então, o autor deixa claro que ele não somente cria a nossa fé, que Jesus não somente cria a nossa fé, mas ele é a fé em ação, ele é a própria essência da fé, do início ao fim na sua carreira. Ele que plantou a fé em nós e a fez crescer e a fez brotar em nossos corações. Jesus Cristo. Meu querido irmão, todas as vezes que você estiver cansado, pensando em desanimar, pensando em largar tudo, pensando que essa sua jornada não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que as suas pernas estão cambaleantes, que você não tem mais fôlego, que o oxigênio falta a você, eu peço a você que reflita nisso. Olhe para Jesus. Pense em Jesus, exerça a fé que Ele colocou em você. Peça a Ele para lhe aumentar a fé dia após dia. Peça a Ele para que você jamais desista, que você não olhe para a direita, que você não olhe para a esquerda, mas que você se mantenha focado no alvo, pois Ele prometeu que estaria conosco nessa jornada.
Ele que conhece essa jornada, prontamente está dizendo para nós que ajudaria-nos, que nos fortaleceria, que nos daria ânimo para continuar. Nós temos muitas testemunhas, uma nuvem de testemunhas, mas Jesus Cristo é o nosso foco. E Ele se ressalta na multidão. Ele está acima da multidão. Por isso, permaneça firme na sua jornada de fé. Seguindo aqui o versículo de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, pela fé na promessa de Deus, pela fé na promessa do Pai, Cristo suportou a cruz, na certeza de que seria ressuscitado, na certeza de que ele seria alvo do amor do Pai, que o traria de volta à vida. Ele suportou tudo que alguém poderia ter num momento como esse, suportar num momento como esse, tudo que de humilhação que poderia ser colocado sobre ele foi colocado, melhor dizendo. Tudo que os inimigos, que Satanás, que as hostes do inferno poderiam atacá-lo, o fizeram. E afligiram o seu corpo, afligiram a sua alma. Preste atenção, quando ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Essa palavra aqui, ignomínia, quer dizer desonra pública, quer dizer vexame, humilhação. E os judeus, sobretudo, sabiam disso. Os líderes sabiam disso, que ele tinha que parar na cruz. Ele tinha que ser alvo da maior humilhação que um judeu poderia passar, que uma pessoa poderia enfrentar. Ele ecoa aqui essa humilhação que está proposto, inclusive, lá em Deuteronômio 21, 23, ou Gálatas 3, 13. E vai deixar claro que eles queriam que Jesus enfrentasse a maior vergonha, enfrentasse a maldição de Deus. E eles investiram tudo o que tinham para que isso acontecesse. Mas ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, recebe a dor, o vexame, a morte. O próprio Deus determina o sofrimento da cruz e depois o enche de alegria e o assenta num trono de glória. Mas antes é como se Deus estivesse dizendo para ele, primeiro a cruz, depois o trono. Primeiro a cruz, depois o trono. Cristo enfrenta a agonia solitária. O Calvário era somente seu. Obedientemente suportou a solidão da morte na cruz. Ele se fez todo o pecado e por isso abandonado pelo seu Pai. Ele sofreu toda a dor da cruz, que deveria ser sua e minha. Primeiro a cruz e depois o trono. Quantas vezes nós queremos primeiro receber os benefícios? Quantas vezes nós queremos receber o prêmio? Quantas vezes nós queremos alcançar o conforto e a tranquilidade antes de nos esforçarmos? Antes de dar o nosso sangue, antes de trabalharmos duro,
antes de sofrermos para alcançar determinada coisa. Imagine, queridos, isso aplicado à sua vida cristã. Você precisa passar por muitas coisas. Nós precisamos passar por muitas coisas a fim de que sejamos burilados, a fim de que sejamos lustrados como pedras brutas nas mãos do Senhor, para que glorifiquemos o seu nome, para que não achemos que a vida que foi entregue na cruz foi qualquer vida, pois foi de graça para mim e para você, mas para ele não foi. Foi a sua morte, foi a sua dor, foi a sua vergonha, foi o seu vexame que ali foi colocado. Reflita sobre isso e pense sobre isso e caminhe aceitando o deserto que muitas vezes você tem passado, pois o deserto é a escola bíblica para nós. Obedientemente suportou a solidão da cruz. Versículo de número 3. Acompanhe comigo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Considerai, pois, atentamente. Após olhar, primeiramente, para o exemplo do versículo de número 2, olhar firmemente, que o autor nos traz agora, ele nos instrui a considerar, a pesar na balança os acontecimentos. Cristo morreu na cruz, ressuscitou, suportou a oposição e está sentado à destra de Deus Pai. Ele enfrentou primeiro a cruz e agora o trono. Enfrente a jornada, lembrando das testemunhas. Jogue fora tudo que te atrapalha. Foque em Jesus como exemplo maior a ser seguido. O exemplo dos exemplos, aquele que está infinitamente acima de tudo e de todos. E seja perseverante. A finalidade de tudo isso é para que não cansemos, para que não esmoreçamos, para que não desistamos da jornada de fé, para que não desistamos da corrida, da maratona que está proposta a nós. Não desista, não desanime da corrida cristã, não desista da jornada da fé. Fique firme, pois o que te espera é a vida eterna. Antes, a nossa cruz, aquela que está proposta a nós, carregarmos aqui, a maior, aquela que nós não conseguiríamos, o Senhor carregou, o Senhor levou sobre si. A nossa, que Ele mesmo nos instrui que ao segui-lo, devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Essa, abracemo-nos, olhando firmemente para Ele, focando nele, tendo muitos exemplos, como nós vimos no capítulo 11, mas olhando acima de tudo para Ele. Pois o que te guarda é a vida eterna. Queridos, precisamos relembrar, Jesus disputou a corrida por nós. Jesus venceu a corrida por nós. Jesus é aquele que fortalece o corredor, é aquele que capacita o corredor a suportar a jornada de fé, a maratona da vida. E chegamos à conclusão de que o autor traz um novo ânimo para quem quer permanecer firme na fé e não desistir. Sabe? Que firmeza é essa? Que certeza é essa? Que conclusão é essa? Mais uma vez, Jesus Cristo.
A compreensão correta de que Deus registrou tão grande número de testemunhas nas páginas da Escritura deve nos trazer um novo fôlego, deve nos trazer vida para que recobremos as nossas forças e sigamos em direção à linha de chegada. O sobrepeso que muitas vezes carregamos torna a nossa jornada mais difícil, por isso devemos nos desfazer desse sobrepeso, daquilo que está em nossas mãos. Pois às vezes, querido, o desânimo se apega a nós como sombra em dia de sol. Mas o testemunho do passado, somado à concretização da promessa, nos renova a fim de que corramos mais uma milha, e mais uma milha, e mais uma milha. As lembranças do Calvário, as lembranças do seu sangue derramado sobre aquela cruz, as lembranças e celebração do terceiro dia, quando ele sai daquela tumba, deixando-a vazia para trás, e agora, assunto aos céus, nos faz firmes cada vez mais para continuar seguindo o seu exemplo. Lembre-se disso, queridos irmãos. Eu fecho aqui com algumas aplicações. Apegue-se às testemunhas. Sabe como? Leia a Escritura. Leia a Bíblia. Busque conhecimento de pessoas que, mesmo em meio à dor, não desistiram. No passado, essa galeria de fé. Nos dias de Cristo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, todos os demais apóstolos, grandes servos de Deus que foram mortos, grandes desconhecidos que nós nunca vamos saber, que morreram porque prosseguiram na jornada de fé e hoje estão com o Criador. Na história da igreja primitiva, na história da igreja mais recente, até chegar nos nossos dias, quantas pessoas morreram no período dos pré-reformadores, no período da reforma, da pós-reforma. Quantas pessoas pereceram na jornada da fé, para que a palavra chegasse até os nossos dias, para que eu e você, tendo essas nuvens de testemunhas, pudéssemos permanecer firmes, correndo em direção à linha de chegada, e nesse trajeto, anunciando, mostrando essas verdades para aqueles que ainda não ouviram. Recomece uma nova trajetória, se assim for necessário. Sim, se você tem andado com todo esse sobrepeso, livre-se dele, pois o peso maior que te afastava de Deus já foi tirado de você e foi lançado sobre as costas dele. Afaste-se do pecado que impede você de prosseguir. Tenha uma vida devocional, busque uma vida de leitura bíblica, de oração. Sim, nós sabemos nos nossos dias como é difícil isso, mas se esforce, o Senhor te fortalecerá. O Senhor quer que você corra e não se arraste. Sim, você foi chamado para correr e não viver de joelhos, se arrastando, como se nada pudesse fazer em relação a isso. Cristo não desistiu, então não desista, querido. Cristo não desistiu de estar ao seu lado, então você não deveria desistir também. E hoje é dia de exercer a sua fé. Ainda há tempo de exercer a sua fé. Que Deus assim nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade sem igual que o Senhor nos dá de podermos, Senhor, perceber tão grande nuvem de testemunhas, quer seja esses do Antigo, quer seja esses do Novo, quer seja na igreja primitiva, quer seja, Senhor, na história da igreja como um todo, quer seja, Senhor, aquele irmão
que passa por grande dificuldade e se mantém firme. Quer seja, Senhor, aquela pessoa que ama o Senhor acima de tudo e de todos, que pode sim, ó Deus, também se tornar exemplos para nós. Ah, Pai, mas mesmo diante de tantos exemplos, nos ajuda, Senhor, a focarmos somente em Cristo. E te suplicamos, ó Senhor, fortalece-nos, revigora-nos, nos dá um novo ânimo para que nós não desistamos da caminhada, da jornada de fé. E é no nome de Jesus que nós oramos somente. Amém. Ó irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.